Olá, galera do YouTube, tudo bem? Antes de começar o vídeo, me diga que horas vocês estão indo dormir e de onde vocês são. Vamos lá. Meu nome é Marcelo, tenho 42 anos e moro em Joinville. O que vou relatar agora é algo que guardei por quase 2 décadas. Nunca tive coragem de colocar em palavras, mas o silêncio da minha casa atual está se tornando insuportável. Tudo começou quando me mudei para um pequeno apartamento no centro, um prédio antigo de concreto aparente e corredores estreitos. O lugar tinha um cheiro persistente de cera de assoalho e algo mais, algo doce e levemente metálico. Nos primeiros dias, o que me incomodava era o som. Não era barulho de vizinhos, mas um estalo seco que vinha do rodapé do meu quarto, sempre às 03h14 da manhã. Um som rítmico, como se alguém estivesse batendo a ponta de uma unha na madeira. Eu trabalhava como revisor de textos técnicos, então passava madrugadas em silêncio absoluto. Com o tempo notei que os estalos não eram aleatórios. Eles pareciam responder aos meus movimentos. Se eu me ajeitava na cadeira, o som parava. Se eu respirasse fundo, ele recomeçava, um pouco mais alto. Certa noite, decidi ignorar o cansaço e observar o ponto exato de onde vinha o ruído. Aproximei o rosto do chão e notei uma fresta mínima entre a madeira e a parede. Não havia nada lá, apenas escuridão. No entanto, ao encostar o ouvido no assoalho, não ouvi passos ou canos, mas uma respiração. Era uma respiração lenta, pesada, que parecia vir de quilômetros de profundidade, mas que vibrava diretamente contra o meu tímpano. Na manhã seguinte, percebi que objetos pequenos começaram a mudar de lugar. Minha caneta, que eu deixava sempre à direita do teclado, aparecia do lado esquerdo. O copo de água amanhecia vazio, com uma mancha de condensação por fora, como se algo frio o tivesse segurado. Não havia sinais de arrombamento, e eu morava sozinho no quarto andar. O ápice dessa primeira fase de estranheza ocorreu quando encontrei, sob o meu travesseiro, um dente. Não era meu, nem parecia humano. Era longo, amarelado e tinha uma ranhura profunda no meio, como se tivesse sido arrancado à força de algo que não deveria ter dentes. O mais perturbador não foi o objeto em si, mas o fato de que, naquela noite, eu não ouvi os estalos. Eu ouvi, pela primeira vez, o meu próprio nome sendo sussurrado debaixo da cama, com uma voz que soava como o atrito de 2 pedras secas. A tensão no apartamento tornou-se física, como se o ar estivesse ficando mais denso a cada dia. Comecei a evitar o quarto, mas a sensação de ser observado não se limitava mais a um cômodo. Eu sentia olhos em minhas costas enquanto lavava a louça. Sentia uma presença estática no corredor, sempre que as luzes se apagavam. Os estalos no rodapé evoluíram para arranhões longos, como se algo estivesse tentando descolar a parede do chão. O som era lento, deliberado, acompanhado por um odor de terra molhada e mofo que agora impregnava minhas roupas. Meus vizinhos, pessoas silenciosas e esquivas, começaram a me olhar com uma mistura de pena e pavor no elevador. Ninguém dizia nada, mas o síndico, um homem de 80 anos que raramente saía da guarita, me parou certa tarde. Ele apenas tocou meu braço e disse: "O concreto daqui tem memória, rapaz. Não deixe que ele se lembre de você." Naquela noite decidi selar a fresta no rodapé com massa corrida. Trabalhei freneticamente, tapando cada milímetro de abertura. Por algumas horas, houve um silêncio absoluto. Pensei ter vencido. Porém, por volta das 2 da manhã, ouvi um som de sucção vindo da parede. A massa corrida, ainda úmida, começou a ser puxada para dentro da fresta, como se algo do outro lado estivesse inspirando com força. O buraco não apenas reabriu, como se expandiu. A tinta da parede começou a descascar em tiras longas, revelando o concreto por baixo. No concreto havia marcas. Não eram rachaduras naturais. Eram símbolos pequenos, entalhados com uma precisão cirúrgica, que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente para eles. Tentei sair do apartamento, mas a maçaneta da porta de entrada estava congelante. Impossível de segurar. O olho mágico da porta estava obstruído por algo pálido. Ao me aproximar para ver melhor, percebi que o que eu via do outro lado não era o corredor, mas um olho.
Um olho humano, porém sem íris. Apenas uma pupila dilatada que ocupava toda a lente, pulsando no ritmo daquela respiração profunda que eu ouvira dias antes. Recuei para a sala e vi que o rastro de condensação do meu copo d'água agora formava uma trilha que levava até debaixo do sofá. Ao me abaixar, não vi poeira ou objetos perdidos. Vi dedos longos, finos e acinzentados, cujas pontas terminavam em unhas gastas, cravadas firmemente na madeira do piso, puxando silenciosamente o móvel e eu para o que quer que estivesse escondido na estrutura daquele prédio. O sofá foi arrastado para o lado com uma força bruta, revelando que o assoalho de madeira sob ele havia desaparecido, dando lugar a uma abertura irregular no concreto. O cheiro que subia dali era insuportável. Carne velha e ozônio. Eu estava paralisado, observando os dedos acinzentados se recolherem para dentro do buraco. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer ruído. A luz da sala começou a oscilar, perdendo a força, até que restou apenas o brilho azulado do meu monitor de trabalho ao fundo. Foi então que percebi. As marcas que eu vira na parede não eram apenas símbolos, eram coordenadas de espaço. O prédio não era apenas concreto e metal. Era uma armadilha geométrica projetada para consumir o que estivesse dentro. Ouvi um estalo alto, como um osso quebrando vindo do teto. Olhei para cima e vi a estrutura ceder. O teto não estava desabando, ele estava se dobrando. As dimensões do quarto começaram a se distorcer, encolhendo, as paredes se aproximando, como se o apartamento fosse um pulmão se esvaziando. Desesperado, corri para a janela. Mas ao abrir as cortinas, não vi as luzes de Joinville. Vi apenas um vazio infinito, uma escuridão sólida onde não existiam estrelas ou chão. Eu não estava mais no quarto andar. Eu não estava mais em lugar nenhum que fizesse sentido. Uma voz, a mesma que soava como pedras secas, ressoou não nos meus ouvidos, mas dentro da minha própria caixa craniana. A memória do concreto é eterna. Marcelo, agora você faz parte da fundação. Senti mãos invisíveis agarrarem meus tornozelos. O chão sob meus pés tornou-se macio, como areia movediça feita de pó de cimento. Comecei a afundar. A última coisa que vi antes da escuridão total foi o dente que eu encontrara sob o travesseiro. Ele estava flutuando diante dos meus olhos. E eu percebi, com um horror final, que ele se encaixava perfeitamente na falha que eu sentia, agora na minha própria gengiva. Eu nunca saí daquele prédio. O que vocês ouvem agora é apenas uma gravação que a estrutura permitiu que eu fizesse. Se você estiver procurando um apartamento no centro e sentir um cheiro doce de cera e um estalo no rodapé às 0314, não tape a fresta. Apenas corra, enquanto o concreto ainda não decorou o seu nome.